Meus irmãos, meus amigos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta com muito prazer, com muita alegria, para continuarmos a nossa missão. A nossa missão, amigo, é pregar a verdade. Não foi por acaso que Jesus, quando esteve aqui há quase 2000 anos, lá em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O compromisso do projeto Ide Pregai é com a verdade. Continue conosco até o final deste vídeo. Mas antes, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal para que você se inscreva. Já se inscreveu? Parabéns, glória a Deus. Mas se você ainda não se inscreveu, faça isso em nome do Senhor Jesus. Onde quer que você esteja neste momento, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja presente na sua vida, na vida da sua família e também dos seus amigos que estão aí reunidos com você, ouvindo, assistindo a infalível palavra de Deus. Amém? Continue conosco até o final deste vídeo. Não esqueça de compartilhar com os amigos, de fazer o seu comentário, de deixar o seu like e também de dar aquela apertadinha no sininho. Amém? Agora prepare o seu coração, porque a mensagem de hoje vai ser muito maravilhosa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em você por meio da verdade que você vai ouvir e assistir. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos anos. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia!
Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto bíblico, que é um texto histórico, que fala de algo que aconteceu na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade que fazia parte da Macedônia, parte norte da Grécia, que ficava a 18 quilômetros do Mar Egeu, uma cidade que foi fundada por Filipe II, há 358 anos antes de Cristo. No tempo de Alexandre o Grande, que era filho de Filipe, começou então o Império Grego. Então a cidade de Filipos era uma cidade que já existia antes mesmo que Alexandre o Grande conquistasse o Império Persa. É muito importante falar sobre a cidade de Filipos, porque era uma cidade importante. Naquele tempo, na região da Macedônia, parte norte da Grécia. Muito bem. Então, foi lá em Filipos que Paulo evangelizou Filipos, fundou a igreja de Filipos. E com base no texto lido, você ouviu o texto, nós vamos falar sobre o seguinte tema: torturados por amor a Cristo. Aqui fala de duas pessoas, Paulo e Silas, por isso torturados por amor a Cristo. Então, de acordo aqui com o texto, nós vamos dividi-lo aqui em 3 porções e, consequentemente, temos aqui 3 subtemas. Tudo baseado no texto. Amém? Então, vamos lá, para o primeiro subtema. Causa da tortura de Paulo e Silas. Olha aí, você vai, pelo texto, entender que houve uma causa. Que causa foi? Por que eles foram torturados? Leia, por favor, o texto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, segundo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Muito bem. Vocês ouviram um relato bíblico, relato histórico feito por São Lucas. São Lucas era um médico e também era um escritor e era grego. Estava lá na região da Grécia, do Império Grego, assistindo Paulo. Diz a tradição que Lucas foi pastor da igreja de Filipos. Então, Paulo estava lá fazendo a obra, estava lá em Filipos por amor a Cristo, estava cumprindo a missão. Este fato aconteceu durante a segunda viagem missionária de Paulo. O texto é claro. O texto demonstra a causa, por que Paulo foi torturado, Paulo e Silas. Por quê? Porque havia uma jovem usada pelo diabo, e o diabo usava a mente dela, a boca também daquela jovem,
para dizer, olha, esses homens que vão aí passando, eles são filhos do Deus Altíssimo. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar algo muito importante. Vocês prestaram atenção? O diabo usava uma pessoa para falar de Deus. Olha só. Tem alguma semelhança do que está acontecendo hoje no nosso país e no mundo afora? Muitas pessoas usando o nome de Deus, inclusive para ganhar dinheiro, para ficarem ricos. Aí a famigerada doutrina da prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade. Não sou contra, não. A prosperidade é bíblica. Salmo 1. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Que não se detém na roda dos escarnecedores, mas que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, cujos frutos produzem na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Está aqui a doutrina da prosperidade. Você quer prosperar? Não precisa você dar X para ganhar Y, não. Isso não é bíblico. Você quer ter uma vida de prosperidade? Então, tenha o seu prazer na lei do Senhor, medite nela de dia e de noite, quer dizer, viva uma vida de obediência à palavra de Deus. Aí Deus garante, aí sim, à medida que você for servindo a Deus, tudo que você vai fazer, está aqui, tudo que você fizer prosperará. Eu creio nesta doutrina da prosperidade. Então tenha cuidado, porque também o diabo fala no nome de Jesus. Aconteceu também lá em Gadara, o diabo lá querendo enganar Jesus. Que temos nós contigo, filho de Davi. Olha aí, o diabo falando, através de um endemoninhado, que quebrava tudo lá no cemitério. Então tenha cuidado, porque nem sempre o diabo aparece fazendo arruaça, girando para lá e para cá, pulando, nada disso. Quando é o Espírito Santo, é aquele sussurro suave, não é verdade? Como Deus falou com Elias lá na caverna, aquele ventinho suave. Elias, o que está fazendo aí, Elias? É assim, quando Deus fala conosco. Então, amigo, tenha cuidado. Amém? Porque o diabo, ele usa alguém para falar, até pronunciar o nome de Deus, mas com um propósito de enganar. Tem muita gente enganada aqui no nosso país, em nosso Brasil, porque há milhões, quem sabe, de pregadores aí usando o nome de Deus, mas para enganar, para manter as pessoas enganadas. Era o caso que acontecia lá em Filipos. Diz aqui o texto, pastora Sara, que foram vários anos. E eles iam, sabe para onde? Iam orar. Eles iam para a reunião de oração. Olha só. E o diabo, um espírito de bajulador. Cuidado com o diabo bajula. O diabo engana, ele fala macio. Ele vem bem vestido. Vem bem maquiado. Cuidado. Tenha muito cuidado. Pois é, então, por causa daquela mentira, e porque Paulo usou a autoridade do nome de Jesus, o demônio saiu da jovem, pronto. O espírito de adivinhação, o espírito da mentira saiu dela, era um demônio, e agora ela não conseguia mais adivinhar. E por isso os seus donos pegaram Paulo, Silas, levaram para a praça e deram neles, surraram eles com varas. Eles ficaram todos feridos e foram levados então para a prisão. Então, a primeira causa é porque Paulo repreendeu o espírito de mentira, espírito do erro, espírito do engano que operava naquela jovem. Amém? Vamos agora para o segundo subtema. A reação de Deus em relação à tortura. Texto bíblico.
E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Graças a Deus. Então, o tema deste segundo subtema é mesmo? A reação de Deus em relação à tortura. Muito bem. A reação de Deus. Amigo, a toda ação corresponde uma reação, em sentido contrário. Já dizia o grande físico Isaac Newton, né? Uma das leis de Newton, da física. Então, segundo aqui o texto, Paulo e Silas foram torturados injustamente. É o que está acontecendo hoje em nosso país. Pessoas estão sendo torturadas injustamente. Quem diz isso não sou eu. É o que diz a imprensa do nosso país. E enquanto eles estavam presos, torturados injustamente, eles estavam cantando, louvando, adorando a Deus. Exatamente. Vamos já falar. Está no terceiro subtema aí. Bem, então, Paulo estava lá preso com Silas, foram surrados, foram torturados e foram lançados na prisão. E aqui, meu prezado amigo, meu irmãozinho, segundo o texto, Deus reagiu. Deus fez a terra tremer. Então, se alguém está sendo torturado injustamente, os torturadores pensam que vão ficar impunes? Não vão ficar. Aqueles magistrados que mandaram torturar Paulo e Silas, eles tiveram que pedir perdão para Paulo, porque depois eles queriam que Paulo saísse da cidade sem uma justificativa. Paulo disse, não, eu sou cidadão romano. E quando Paulo disse para eles que ele era cidadão romano, eles ficaram preocupados, porque o que eles fizeram era contra a lei do Império Romano. E todas as vezes que a pessoa infringe a lei, seja a lei dos homens e a lei de Deus, diante da lei dos homens, nem sempre a justiça prevalece. Mas diante da lei de Deus, está aqui, ó, a lei de Deus. Diante da lei de Deus, meu irmão, meu amigo, não tem para onde correr. Lembram de Adolfo Hitler? Da Segunda Guerra Mundial, grande carrasco, que mandou matar 6 milhões de judeus? Ele ficou impune? Claro. Ele não ficou impune aqui na terra e muito mais na eternidade. Então, meu prezado irmão, Paulo e Silas foram torturados injustamente, mas Deus reagiu. Deus fez a terra tremer. Para demonstrar, para ficar claro, ficou claro naquele tempo e está sendo claro hoje que Deus nunca foi a favor da tortura. Deus nunca foi a favor da injustiça. Paulo e Silas foram injustiçados. E Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, pois Ele é o Criador, o único Criador, Ele fez a terra tremer. O cárcere
Ele foi cavado numa montanha e a montanha toda tremeu. Que Deus é esse? Que faz tremer até as montanhas. Este Deus não mudou. Este Deus que eu prego nesta tarde ou noite, não importa o horário que você está me assistindo, este Deus, ele não mudou. Como é que ele vai fazer com o Brasil, eu não sei, mas que ele vai fazer alguma coisa extraordinária para que as torturas injustas sejam eliminadas do nosso país. Nós precisamos orar muito no tocante a este assunto. Vamos agora para o terceiro subtema da nossa mensagem. Consequências positivas da injusta tortura. Consequências positivas da injusta tortura. Texto bíblico. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Amigo, é por isso que está escrito lá no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sede firmes e constantes, tem que ser firme. Pregador do evangelho tem que ser firme, não tem que tremer, não. Tem que pregar a verdade. Doa a quem doer. Não tem dessa, não. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo e Silas foram torturados por amor a Cristo. Qual foi o resultado? Qual a consequência positiva daquela injustiça, daquela surra injusta que Paulo e Silas tomaram? Sabe qual foi o resultado? A salvação do carcereiro de Filipos, juntamente com toda a sua família. Que recompensa maravilhosa. Mas o que é mais impressionante, pastora Sara, que antes da terra tremer, Paulo e Silas, ao invés de ficarem murmurando, porque tem gente que quer pregar o evangelho, pensa que é um mar de rosas, ser um pregador do evangelho. Não é, não. Não é, não. Tem gente que já está hoje no ministério, que já até assumiu igreja e quer ficar numa boa. Não é assim, não. Não é assim, não. Paga preço. Paulo e Silas pagaram o preço. Foram torturados por amor a Cristo. Torturados por amor a Cristo. Mas o que me impressiona no texto, em apreço, é que mesmo depois de surrados com varas, eles foram presos no tronco. O tronco, já estudei sobre aquela prisão, era cavada na rocha, onde encostava a cabeça, ficava aquele buraco na parede da montanha, para a pessoa colocar a cabeça lá dentro daquele espaço próprio, para que coubesse uma cabeça. Os braços. Eles ficaram também no tronco, presos, com uma corrente, não podiam se mover. Era terrível. Eles não iam durar muito tempo, não. O lugar não entrava nem ar, que era justamente o terceiro estágio da prisão. Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro. Eles estavam lá no fundão mesmo, onde não entrava luz, não entrava ar, não entrava nada. Mas sabe o que eles estavam fazendo lá? Cantando. Se fosse hoje, se eles tivessem a harpa cristã hoje, eles estariam cantando lá o hino 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem e da luz. Eles estariam cantando esse hino lá.
como soldados de Cristo. Não estavam murmurando, estavam louvando a Deus, porque ser torturado por amor a Cristo, sofrer por amor a Cristo, não é motivo de murmuração, é motivo de louvarmos a Deus. Que exemplo maravilhoso nos deixaram Paulo e Silas. E exatamente porque eles estavam louvando a Deus é que Deus respondeu o louvor deles com um terremoto. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos Louvores. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram todos soltos da prisão. Que maravilha. Deus, olha aí, Deus libertou todo mundo só de uma vez. Por amor à tortura deles. Exatamente. Enquanto eles estavam sendo torturados, eles continuavam sendo fiéis a Deus. Que grande exemplo nos deixaram Paulo e Silas. E este fato não está narrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos por acaso, não. É para a nossa edificação e para o nosso encorajamento. Você que é um obreiro jovem, que pretende um dia servir a Deus no ministério, aprenda com Deus, não é fácil. Não é mar de rosas, não. Ganhar dinheiro, ministério não é para ganhar dinheiro, não. Ministério é para fazer a obra de Deus. E voltando aqui ao texto, pastora Sara, a terra tremeu, todos os presos foram livres. Por quê? Porque a vontade de Deus, amigo, é libertar. A vontade de Deus é salvar. Salvou o carcereiro. O texto não diz, mas eu creio que os demais presos, quando viram o que aconteceu, como Paulo e Silas fizeram, eu creio que eles também se dobraram diante de Deus e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Não está escrito. Eu penso assim que aconteceu a conversão de todos os presos que estavam lá naquele cárcere naquela noite. Meus irmãos, o Deus de Paulo e Silas, ele não mudou. E ele quer libertar. Você que tem vivido tantos anos da sua vida enganado pelas mentiras religiosas, porque a pior mentira é a mentira religiosa. E eu explico. Mentira religiosa é aquela que prega uma pseudo-verdade. Só prega-se meia verdade. É como caramelizar assim um bolo. Só aquela camadinha ali daquele confeito. Só por cima. Não é assim? Só a capa. Então tem muita gente por aí fazendo a capa. Mas Jesus não disse que é para fazer capa. É para pregar o Evangelho. É o que eu estou fazendo. Através do projeto Ide Pregar. Pastor, diante de tudo isso, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então faça isso, amigo. Faça isso agora. Que o mesmo Jesus que perdoou o carcereiro que queria se matar, ele vai perdoar você agora. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra, que assistiram este vídeo, que estão assistindo. Pai, se elas estão arrependidas, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos perseverem firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Agora nós vamos orar pelos nossos pedidos de oração. Estão aqui na tacinha da bênção. Creia somente e o poder de Deus, o Deus que libertou aquele carcereiro, que salvou aquela família, ele vai curar você e vai libertar você, vai transformar a sua vida e a partir de hoje, vida nova em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. Pai, Senhor, sabe quem é quem na história. Pai, libera a bênção da cura para os que estão doentes. Libera a bênção da libertação para os que estão oprimidos, como aquela jovem que vivia enganada pelos demônios. Pai, libera a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. Paizinho, faz isto para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus, assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos,
Estamos concluindo mais um vídeo. Mas antes da conclusão, eu pergunto, você entendeu a mensagem? Você gostou do que ouviu e assistiu? Gostou mesmo? Então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Faça isto em nome do Senhor Jesus. Final de mais um vídeo. Obrigado, amigo, pelo carinho da sua audiência. Esteja conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele, somente a Ele, que continua fazendo a terra tremer, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!